Olá pessoal, eu sou o Wesley e o vídeo de hoje vai ser um daqueles vídeos que assim, eu guardo mais essa parte da produção dos vídeos aqui pra mim, mas hoje eu vou abrir um pouquinho esse lado pra vocês, que é daqueles vídeos que eu sento aqui na cadeira e apesar de eu ter uma ideia do assunto que eu quero tratar no vídeo, não é um vídeo que eu exatamente cheguei a elaborar um roteiro, não, é aquele vídeo que eu logo antes de sentar na cadeira eu pensei, vou falar um pouquinho sobre isso aqui, eu acho que é um vídeo que pode render legal pra vocês. E esse aqui é um desses vídeos. E no vídeo de hoje eu vim falar especificamente sobre experiências imersivas nas nossas experiências de leitura. E é sobre isso mais ou menos que eu quero falar com vocês, essa conversinha que eu gosto de fazer de vez em quando aqui no canal. E antes de eu partir para essa conversinha sobre esses livros aqui com vocês, eu lembro vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não estejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembra vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Então, partir para o vídeo e vamos falar um pouquinho mais sobre essas experiências imersivas em livros. Antes de eu começar a falar propriamente disso aqui, desse assunto com vocês, peço para vocês deixarem aqui nos comentários o que é uma experiência imersiva em um livro para vocês. Eu quis trazer esse assunto especificamente assim, mas ele surgiu na minha cabeça assim de uma forma um pouquinho aleatória, como geralmente esses vídeos que eu faço desse tipo aqui no canal surgem. Mas obviamente essa ideia saiu de, por exemplo, uma conversa que eu tive com um amigo sobre algumas experiências em livros que são um pouquinho mais lentos e deixa a gente um pouquinho chateado, e outras experiências que na verdade a gente lê páginas e páginas e páginas de um livro, a gente não percebe que tudo aquilo ali, que toda aquela experiência já foi, por exemplo, 900 páginas, como é o caso da minha experiência que eu estou tendo aqui com O Caminho dos Ex, do Brandon Sanderson. Eu estou aqui na página 900, literalmente, do livro. Confesso a vocês, gente, eu acho incrível. Eu falei essa mesma coisa aqui para um comentário de um inscrito em um dos últimos vídeos aqui no canal, e eu falei, gente, não parece que eu li 900 páginas desse livro, e é um negócio realmente impressionante nesse sentido. Eu acho que, por exemplo, no caso de Caminho dos Ex, isso para mim é pura imersão, na verdade. É a forma com que o autor ele tem domínio da própria história, tem domínio dos personagens, tem domínio do mundo que ele está criando. Não à toa, por exemplo, o Stormlight Archive, os relatos da Guerra das Tempestades, é esse caso aqui que é considerado a maior obra do Brandon Sanderson, considerada hoje uma das grandes obras de fantasia de todos os tempos. E isso vai muito do domínio do autor nessa narrativa e a forma com que a gente entra nessa história aqui. E de verdade, gente, eu juro pra vocês, não parece que eu li 900 páginas desse livro aqui. Parece que eu comecei esse livro aqui ontem, de verdade, de tão imersivo que é, da forma com que as coisas vão acontecendo, mas é realmente um caso bem diferenciado, o caso de Caminho dos Ex. E eu quis falar exatamente sobre esse assunto justamente por isso, porque eu acho, pelo menos na minha experiência como leitor, não é exatamente um livro inteiro, ele tem que ser imersivo para eu considerar que esse livro foi imersivo. E eu acho que para mim também basta em alguns momentos para que esse livro me marque de alguma forma, mesmo que a leitura no final não seja exatamente a melhor leitura que eu fiz na vida. E um dos exemplos que eu gosto de citar, que é o caso de a experiência que eu tive com O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, que é um livro que eu gostei de fantasia, tá longe de ser um dos meus favoritos da vida, eu li apenas no ano passado, mas tem algo aqui em O Senhor dos Anéis, pelo menos alguns momentos, que é um negócio de deixar você arrepiado, tamanha a imersão. É aqueles momentos, por exemplo, que você vê quando o Tolkien tem total domínio. Novamente vem essa coisa aqui do domínio do autor nos seus personagens, na história que ele está contando, do mundo que ele está revelando pra gente. E eu acho que aqui no Senhor dos Anéis, obviamente, a experiência para os fãs de Senhor dos Anéis vai ser muito mais imersiva do que para mim, que não sou um fã. Mas aqui no livro, por exemplo, tem dois momentos específicos que eu acho que me passaram essa sensação de se arrepiar. Foram poucas vezes na minha vida que um momento tão específico em um livro me deixou tão imerso, com tanta vontade de querer descobrir mais sobre esse mundo, de querer me sentir mais fascinado pelas figuras que estavam sendo apresentadas aqui,
e é bem no iníciozinho do livro, é quando os personagens, os hobbits, eles encontram pela primeira vez os elfos na floresta, e é um momento, na minha opinião, mágico e totalmente imersivo, de verdade. E eu gosto muito de como essa questão da imersividade, ela funciona diferente para cada tipo de livro. E eu acho que um dos grandes fatores que são semelhantes entre um livro e outro é o fato do autor ter total domínio do que ele está fazendo. Eu acho que isso é fundamental, na verdade, para que o leitor de alguma forma se identifique com a história que o autor está contando. Eu acho que não rola muito a gente gostar de um livro se a construção do todo não for o suficiente para a gente comprar a ideia. Mais uma vez eu volto em alguns vídeos atrás onde eu falei sobre algum dos livros que muitas vezes um livro não convence a gente justamente por conta dos seus personagens, justamente por conta do mundo, e a gente não consegue comprar aquela ideia daquele livro. E quando o autor ele consegue ter aquele domínio do que ele está fazendo, eu acho que é quando um livro ele se faz suficientemente imersivo para que ele marque você de alguma forma. E eu volto mais uma vez, ele não precisa nem ser o seu favorito da vida. Basta que pelo menos em algum momento dele você sinta que gente, isso aqui é algo diferente, é algo que me faz curtir ainda mais a experiência de leitura. Um dos livros que eu acho que para mim, hoje junto com O Caminho dos Reis, que como eu já falei, é uma experiência totalmente imersiva que você não percebe a quantidade de páginas que passou no livro, mas um livro que foi por muito tempo para mim como um dos livros mais imersivos que eu li na minha vida, que é O Aprendiz de Assassino da Robin Hobb, que eu já falei algumas vezes no canal, já falei algumas vezes lá também no blog do Vagando e Divagando, sobre como esse livro aqui ele me afetou muito psicologicamente, me afetou também no meu hábito de leitura. Por muito tempo depois desse livro aqui eu não li nada, muito por conta de como ele me afetou, mesmo que ele não seja nenhuma grande obra-prima, não tenha personagens estupendos em um mundo que seja exatamente aquele mundo vistoso, aquele mundo que você fica fascinado. Eu sei que o mundo da Robin Hobb ele cresceu ainda mais depois disso aqui. E eu sei que o Aprendiz de Assassino não é o grande livro da Robin Hobb, eu tenho essa impressão, mesmo não tendo muita experiência com a autora. Mas eu acho que a imersividade que esse livro aqui oferece para você, gente, é um negócio surreal, eu acho. Vai muito de você conseguir se identificar com o protagonista, mesmo que não seja um protagonista que você exatamente goste. É uma conjunção de fatores, no caso de O Aprendiz de Assassino, que é tanto a vida que o protagonista tem, toda a vida que ele descobre ter, o fato de ele ser filho do rei, por exemplo, e ele ser um bastardo, se eu não me engano, ele é um filho bastardo do rei, e ele é relegado a uma posição de assassino aqui no caso, junta isso a alguns fatores do sistema de magia desse universo aqui, e a imersão acaba se tornando um negócio muito surreal, é aquela imersão a ponto de você se sentir angustiado por conta das situações que o personagem está vivendo. Você tem que ter a experiência com o Aprendiz Assassino para entender por que essa é uma experiência tão imersiva. E, gente, é um livro espetacular e não à toa eu tenho ainda hoje um grande receio de voltar para esse universo, porque querendo ou não, vou ter que reviver novamente as emoções que esse livro é capaz de transmitir através dos personagens, através da construção desse mundo. Quero até que vocês deixem aqui nos comentários que livro de tão imerso deixou você com esse tipo de sensação, que você não sabia exatamente colocar em palavras o que você sentiu com essa experiência. Aquela experiência de verdade, marcante. Eu sei que experiências imersivas em livros varia de leitor para leitor e vai do livro mais simples ao grande épico de fantasia. Um Daisy Jones and the Six, que querendo ou não, para mim foi um livro muito imersivo, sim, e não tem nada a ver, por exemplo, com O Senhor dos Anéis, não tem nada a ver com O Aprendiz Assassino, não tem nada a ver com O Caminho dos Reis, mas é aquele livro que vai entregar você de alguma forma a experiência de você viver de verdade aquela história. E eu acho que Daisy Jones and the Six faz isso. Eu acho que A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil também faz isso, uma das minhas melhores leituras do ano passado. Eu acho que Um Lugar Bem Longe daqui, da Delia Owens, um dos livros favoritos da vida, também faz muito isso. Pachinko, da Min Jin Lee, também é aquele livro imersivo que você fica querendo descobrir mais sobre a vida desses personagens. E eu acho que é isso que me faz gostar tanto de ler
gostar tanto de literatura em geral, essa capacidade que a gente tem de entrar na pele de um personagem, um universo, e você fazer parte daquilo, entender como ele está funcionando, entender como os personagens estão crescendo. Quando é um caso de livro de fantasia, você viver aqueles momentos mágicos, ou você ver com os próprios olhos e também viver com a própria imaginação aquele mundo se revelar para você pouco a pouco. Novamente peço a vocês, deixem nos comentários que experiências marcantes e imersivas e que deixaram vocês felizes, angustiados, tristes, enfim, que emoções esses livros despertaram em vocês. Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de conversar com vocês um pouquinho sobre isso. É esse o vídeo de hoje, eu espero que eu tenha me feito entender. Eu tô falando aqui direto, de verdade, gente, sem roteiro nenhum, viu, tá? Tô falando aqui o que é que tá vindo na minha mente com vocês, e eu acho que é uma discussão que eu gostaria de trazer aqui e também, obviamente, conversar com vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixe um comentário e um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. E é isso, pessoal. Muito obrigado novamente a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.